Bem-vindos ao Congresso Mulheres em Transformação. Meu nome é Lidiane Rezende e vou mostrar para vocês os 4 passos para estabelecer regras e combinados com o seu filho. Mas me diz uma coisa, como está essa relação sua com seu filho hoje? Existem alguns percalços? Ela poderia ser melhor? Você tem dificuldades para comunicar com seu filho, para que ele entenda a importância daquilo que você está querendo transmitir a ele? Bem, nesse vídeo você vai entender um pouco melhor como se comunicar de forma mais efetiva, como estabelecer essas regras, como engajar seu filho, nessas regras e combinados. Bem, como eu mencionei, meu nome é Lidiane Rezende, sou coach infantil e de relacionamento e eu auxilio as famílias a trabalhar a mudança do comportamento infantil entendida como inadequada para aquele sistema familiar. E de que forma, eu vou trabalhar isso? Fazendo boas reflexões, trabalhando os valores e propósitos dessa família, de forma que isso faça sentido a todo esse sistema. Eu trabalho também com escolas e de que forma a gente atinge então esses objetivos que são definidos pelas escolas nesse processo. Trabalhando o engajamento dos professores, da equipe pedagógica, trabalhando a liderança do professor em sala de aula, que a gente sabe que é um desafio no cenário atual. Esse estabelecimento de regras e combinados que a gente vai descrever aqui hoje, como pode ser feito, trabalhando a conexão desse professor com os seus alunos, que é um ponto, inclusive, do estabelecimento de regras e combinados, ele é essencial para a comunicação entre pais e filhos, entre professores e alunos. E eu trabalho também com casais. E de que forma eu trabalho com casais? Aprofundando no autoconhecimento e no conhecimento mútuo, de forma que esse casal consiga encontrar soluções para os seus problemas conjugais. Bem, qual que é a importância, então, e o ganho, então, desse estabelecimento de regras e combinados com as crianças? Bem, é muito importante dar limites às crianças, E ter clareza, ter alinhamento das expectativas que se tem dos pais entre si e também dos pais em relação às crianças, das crianças em relação aos seus pais. Esse sistema precisa entender o que se espera de cada um ali dentro, E cada sistema vai ter uma expectativa para ser alinhada, E a criança realmente precisa de limites, ela se sente amada quando você consegue dar esse contorno para a criança. Ter uma comunicação mais efetiva e afetiva com os seus filhos, com essas crianças, com esse sistema como um todo. Bem, qual outro ganho, qual outra importância que a gente tem desse processo de estabelecimento de regras e combinados? Esse torna-se então um dos momentos de reflexão em que você vai auxiliar o seu filho a entender a relação de causa e consequência de cada atitude que ele tem na vida dele. Nem sempre ele vai tomar uma atitude e vai ser castigado por ele ter tomado uma atitude inadequada, mas ele vai colher consequências daquilo que ele está plantando hoje, Ele vai ter a colheita, ela é certa. Então, essa é a relação natural da nossa vida, então, que a gente pode trabalhar desde a infância para que ela fique mais clara na mente das crianças, inclusive à medida que elas amadurecem e se tornam um adulto responsável, Então aqui a gente trabalha também a questão da autorresponsabilidade infantil, que se desenvolve à medida que ela entende melhor essa relação de causa e consequência. À medida que o pai consegue estabelecer conexão com essa criança e consegue transmitir os seus valores e conhecimentos a essa criança de forma que faça sentido a ela. E um dos principais ganhos que eu entendo aqui é a questão da harmonia para esse sistema familiar, a questão também da prosperidade que você vai estar auxiliando essa criança a atingir quando ela for um adulto maduro, saudável, emocionalmente saudável. Então, quais são os 4 passos, O primeiro passo é o alinhamento, então, entre os pais, dessas expectativas, quais são as regras que eles querem transmitir a essas crianças. Então, eles precisam ter esse alinhamento em primeiro plano. O segundo passo é
estabelecimento de conexão. Nós não conseguimos ter uma comunicação efetiva se a gente não estiver conectado, né? Na empresa onde nós trabalhamos, nós conseguimos nos comunicar uns com os outros quando o seu colega, por exemplo, está trabalhando, olhando para a tela dele e você está conversando algo importante para ele, com ele, ou pedindo para que ele faça algo para você, ou para o seu subordinado, enfim. Você consegue se comunicar de forma clara e efetiva com ele se ele não estiver olhando, se conectando com você, entendendo o que você está passando, transmitindo para ele? Com a criança não é diferente. Então a terceira etapa é as formas de se comunicar, né? Como a gente pode comunicar essas regras e combinados às crianças? E a quarta e última etapa, né? O quarto e último passo é o reforço positivo das boas atitudes que se tem a partir daí. Bem, Lidiane, mas qual é a diferença entre regra e combinado? Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Regras são pré-estabelecidas, né? Vamos levar em consideração o sistema no qual a gente está inserido, a nossa legislação. Nós moldamos a nossa legislação? Não. A legislação ela é alheia à nossa vontade. Então as regras elas são definidas pelos pais, né? Os pais definem essas regras, o que eles esperam, o que eles têm expectativa, transmitem às crianças. Os combinados, eles já têm uma flexibilidade. Seriam regras, né? Com um grau de flexibilidade. E é importante que os pais tenham clareza, tenham em mente qual que é o grau de flexibilidade que eles dão para cada ponto desse combinado para ser trabalhado com a criança. E o combinado, ele é como o próprio nome diz, né? É um combinado e pode ser trabalhado com todo o sistema familiar, não vai ser imposto, ele vai ser negociado. E isso é muito importante para a criança, porque na fase adulta, nós não temos que negociar o tempo todo, não é verdade? E quando a gente não ensina a criança a negociar desde a infância dela, ela chega na fase adulta e ela vai começar a aprender a negociar. Então aqui a gente tem pontos, né, as regras que não dá para negociar, que ela precisa compreender, que ela precisa respeitar. E aqui a gente cabe também a questão da compreensão, né, que a gente pode trabalhar a questão de causa e consequência. E o combinado, que é onde ela pode participar mais efetivamente. Então, primeiro passo, alinhamento entre os pais, né? Qual que é a importância de se ter esse alinhamento entre os pais? Isso evita que a criança selecione a regra que ela vai seguir. Porque se o pai e a mãe não estão alinhados e cada um tem algo em mente para aquela criança, a criança ela é inteligente, né? Ela vai escolher aquela regra que melhor convém para ela. Mas se existe uma unicidade, né, de pensamento entre o pai e a mãe, se isso já foi alinhado e transmitido para a criança, ela não vai ter essa dúvida, ela não vai ter essa opção. E isso evita conflitos entre os pais, entre o casal, né? Porque quando existe essa margem, a criança opta por aquilo que ela acha que é melhor e o pai e a mãe vão acabar discutindo sobre essa situação. Então esse é um ponto bem relevante também. Então, como alinhar, né? Como fazer esse alinhamento entre os pais? Como que pode ser feito esse alinhamento? Levante o que não é negociável. E aqui a gente está falando sobre regras. Isso mesmo. Então, escovar os dentes. É muito importante para você que a sua criança escove os seus dentes? De que forma você espera que ela escove os seus dentes? Quantos anos ela tem, né? Ela tem 3 anos? Ela já consegue escovar sozinha? Talvez não, né? Então você vai escovar os dentes com ela, ensinando ela a fazer isso de forma autônoma à medida que o tempo passa? Em que momentos você espera que ela faça isso? É após todas as refeições? É após as principais refeições do dia? Ir para a escola é outro ponto. Se alimentar bem. E defina, né, entre você e seu esposo, ou caso vocês não sejam casados, né, entre você e o pai da criança, você mãe e você pai. E formas também de se fazer isso, né? Como que a gente pode fazer esse levantamento? Você pode usar uma sequência cronológica. Quando eu espero que ela levante no horário certo para ir para a escola, né?
se ela tem um despertador ou se vai ser você que vai lá acordar ela, de que forma você pode acordar ela. Aí entra até a questão do combinado, né? Meu filho, de que forma você gostaria de ser acordado de manhã pelo papai, pela mamãe? Será que isso não torna esse momento mais prazeroso? Não só para a criança, como para você também? Né? Esse é um ponto relevante e é um ponto a se pensar. Que horas vocês precisam que ele se levante, o seu filho, né? Vou colocar aqui no singular. O que você espera que ele faça quando ele se levanta? O que você espera que ele faça ao longo do dia? Como devem ser feitas as refeições em família, de forma individual? O que você espera que ele coma? Se ele vai ter 5 cores no prato, ou se você não vai exigir tudo isso de cores, de que forma vocês esperam que essas crianças se alimentem? E aqui está um ponto, né, de negociação entre os pais, num primeiro momento. Importância. Por que essa regra é importante para você, pai, e para você, mãe? E para a criança? Por que essa regra é importante para ela? A gente não está só transmitindo regras que nos foram impostas, sem refletir se elas são de fato relevantes ou não. Tem aquela questão do não, né? Muitas vezes a gente simplesmente fala não, quase que por impulso. E depois que a gente falou não, a gente reflete. Será que ela realmente não poderia fazer aquilo que ela me pediu, né? Será que eu estou apenas repetindo um padrão que me foi ensinado na minha infância? Então vamos refletir sempre sobre as nossas abordagens com os nossos filhos. Por que a gente está exigindo algumas coisas deles? De fato, vai frutificar? De fato, porque a gente diz não ao nosso filho porque vai evitar uma consequência negativa para ele ou para aquele sistema familiar? Então, cabe a reflexão, em primeiro lugar, aos pais. E essa reflexão, com certeza, deve ser feita também com seus filhos para que eles entendam, né, essa relação de causa e consequência. Qual a flexibilidade? Então, o que é possível combinar? Então, beleza, isso a gente pode, né, ter um grau de flexibilidade. Qual que é esse grau de flexibilidade? Até que ponto vocês estão flexíveis e alinhados em relação a isso? Quais são os combinados divertidos que os pais se comprometem a fazer? Porque aqui os combinados também, eles vão exigir, né, um grau de dedicação desses pais, para que seja algo divertido para a criança também, para que ela se engaje nesse projeto que você está propondo para ela. Quais são as expectativas das crianças? Vocês pais têm expectativas, mas elas também têm expectativas. Em que momento vocês vão questionar esse grau de expectativa delas? Em que ponto, em que medida vocês conseguem atender isso, né? Qual que é a relação aí, mais uma vez, de causa e consequência? Os momentos de lazer que vocês vão estabelecer com essa família. Vocês querem colocar aqui nas regras e combinados? Ou isso já é tão natural que talvez nem precise colocar aqui? Reflita sobre isso previamente entre você, pai e mãe. Segundo passo, estabelecer conexão. Esse é o segundo passo que eu vou ensinar aqui a vocês. Então, como envolver a criança para que ela colabore para essa situação que você quer desenvolver junto a ela, né? Envolver, não enfurecer. Eu quero colocar você para refletir sobre o seguinte. Quando você está com um problema, por exemplo, no seu trabalho, na sua vida, e alguém chega para você, né, e aponta o dedo e fala assim: eu sabia que ia dar errado, eu te falei, você sempre faz isso, é dessa e dessa forma. Como você se sente? Você se sente atacado? Coagido? Às vezes você tem vontade de chorar quando você não pode responder, né, à altura. Com a criança não é diferente, com seu filho não é diferente, né? Mas eu quero pegar essa mesma situação, que você tá com um problema e alguém olha pra você e diz, um amigo, né, normalmente: nossa, entendo o que você tá passando, eu sinto muito, também já passei por essa situação, mas existem soluções. Como você olha pra essa pessoa? Você se conecta com ela? Você tem vontade de se abrir e de conversar com ela, de entender, de buscar uma solução, dela tentar te auxiliar a buscar essa solução, né?
Isso não é diferente com a criança, quando você consegue envolver ela e mostrar que você compreende o que ela passou. Talvez você tenha passado por, já, com certeza, né? A gente já passou por várias situações que nossos filhos passam hoje em dia. Então, olhar por um outro ângulo, né? As nossas crianças, elas não estão necessariamente nos testando com a má fé, com a má intenção. Elas acabam por nos testar, mas elas precisam, né, aprender a respeito dessas situações que elas estão passando. E nós, educadores, somos os condutores desse aprendizado. Então, auxilie a criança a nomear as suas emoções, né? Isso faz parte da integração do cérebro da criança, que é lado direito ou lado esquerdo, né? Razão e emoção, porque as emoções estão aflorando. O cérebro dela ainda não é maduro o suficiente para ela ter consciência de que atitude ela deve ter. E somos nós, educadores, pais, pai, mãe, se você é babá, se você é avó e fica com essa criança também, né? Se você é um educador, um professor, se você trabalha na creche, é da mesma forma. Se conecte com essa criança, auxilie ela então nesse processo de integração da sua emoção, da sua razão. Ok, entendo que você talvez esteja nervoso, é isso que você está sentindo, meu filho, né? É isso que você está sentindo, João, Maria. Ok, você está com raiva? Você sente mais alguma coisa além de raiva? À medida que a gente conta uma história daquilo que está acontecendo, a gente começa a usar a razão. Então a gente começa a relembrar os sentimentos, as emoções e dar um grau de razão, de entendimento para aquele processo. Ouça a criança, ela precisa ser ouvida, né? Assim como nós precisamos ser ouvidos. Conecte então com essa emoção, mostre efetivamente, genuinamente, né, o amor que você tem por essa criança, a empatia que você tem por ela, porque ela sente, ela percebe quando é verdadeiro e quando não é. E direcione, então redirecione isso usando a razão. Ok, você está triste nesse momento, eu compreendo, mas como você quer ficar, né? Sentimentos, eles são instintivos. A gente aprendeu na nossa infância que é errado sentir raiva, é errado ficar triste, que não é legal. Esses sentimentos vêm, né? E tá tudo bem a gente passar por eles. Mas querer permanecer com esses sentimentos não é algo salutar, né? E a criança vai querer dizer, eu quero ficar bem, eu quero estar feliz, né? Ah, ok, você quer ficar bem? Então, que atitudes, o que a gente vai fazer para mudar essa situação? Que comportamentos, então, você precisa ter para se sentir bem? Ah, você tá com raiva? O que você precisa fazer para você se acalmar? O que você costuma fazer para se acalmar? Ah, é beber um copo d'água? É ganhar um abraço? Você quer que eu te abrace, né? Faça perguntas para a criança e deixe ela responder para você. E aguarde no silêncio, porque ela vai te responder. Se ela não responde, talvez ela não te responda na primeira vez que você faça a pergunta, porque é algo novo para ela, ela vai ter que processar. Mas à medida que você vai trabalhando boas perguntas com as crianças, elas vão se desenvolvendo e desenvolvendo essas habilidades que elas precisam desenvolver até chegar à fase adulta, né? Então ela vai trabalhar aqui com a razão os caminhos para atingir esse estado emocional, né, que ela está desejando. Através das boas perguntas é algo relevante, é muito importante para a gente auxiliar as crianças nessa caminhada. Então aqui o terceiro passo, formas de se comunicar essas regras e combinados, né? De que forma essas regras podem ser comunicadas e os combinados alinhados, né? Quando você participa de um projeto lá na sua empresa, ele nem é seu, mas você participou, você não se sente mais engajado com o objetivo, em atingir esse objetivo da empresa? Com a criança não é diferente. Quando a gente envolve ela nessa comunicação, né? Quando isso faz sentido para ela, ela vai se sentir parte do todo. E o quanto isso é importante para a criança, né? Sentir parte daquela família, que ela participa, que a opinião dela também é importante, que existem regras que ela precisa seguir, né? Que ela não vai escolher, mas que vem ali para ela seguir, mas que ela também
pode dar a opinião dela e que ela vai ser ouvida pelas pessoas que nesse momento são uma das mais importantes na vida dela, que são seus educadores. Então, vamos entender aqui a questão da autoridade e do autoritarismo, né? Estabelecer regras precisa ser com autoritarismo ou você pode usar a sua autoridade, o seu conhecimento, levar a criança a refletir na relação de causa e efeito, né? Essa regra, por que você acredita? Leva ela a refletir, faça perguntas. Por que você acha que essa regra é importante para você seguir, meu filho? Que consequências ela tem? Positivas, de ser cumpridas, né? E negativas se você não cumprir. E aguarde as respostas. As respostas vêm. E isso auxilia a criança a internalizar aquilo que você está comunicando a ela. Faça boas perguntas e espere as respostas. Porque muitas vezes nós fazemos as perguntas e já sabemos a resposta e queremos dar ela pronta para as crianças, para os nossos filhos. Mas quando a gente permite que a criança reflita e responda, quando você... Eu vou usar aqui um exemplo de quando a nossa mãe, na nossa infância, dava aquele sermão de meia hora. Você consegue lembrar o que ela falou durante meia hora? Com certeza você lembra de algumas coisas que eram repetidas, né, nesse sermão que ela dava com tanta frequência. Mas a criança, ela tende a absorver uma quantidade menor de informação e descarta outra. Normalmente aquilo que é repetitivo. E essa repetição é cansativa para os pais, não é isso? Você chega cansado do trabalho, né? Trabalhou o dia todo, teve outros problemas no seu dia a dia, independente de ser no trabalho, de às vezes ser em casa, com familiares, enfim. Você quer um pouco mais de harmonia e não quer ficar parecendo um papagaio repetindo a mesma coisa. Quando você utiliza, então, a abordagem de boas perguntas, você faz com que a criança reflita sobre o que você está dizendo, para ela ter, e ela vai fazer isso porque ela precisa te responder, entende? Então, voltando ao ponto, né, da autoridade e autoritarismo, né, de que forma isso pode ser feito? Pode ser feito usando a sua autoridade, né? Porque existe, de fato, uma hierarquia ali. Você é pai, mãe, educador, você hierarquicamente é maior que essa criança, porque você já é mais maduro e vai transmitir a ela regras, valores, né, para a educação dela, para o desenvolvimento dessa criança. E cabe aqui destacar que a gente não consegue ter o controle dessa criança, né? Tem gente que quer colocar um controle remoto nos pais, nos filhos. E isso não é salutar. A criança vai ter a forma dela de pensar, de expor, e a gente pode guiar isso fazendo boas perguntas e fazendo ela refletir sobre aqueles pontos, se eximindo, né, de julgamentos. Ok, é assim que você pensa, né? Mas qual que é a consequência desse pensamento seu? O que ele te traz de positivo? O que ele traz de positivo para o nosso sistema familiar? Que impacto ele tem aqui na nossa família? Que impacto ele tem aqui na nossa escola, né? Aonde você vive? Firmeza. É importante ter firmeza nessa comunicação das regras, dos combinados, né? E não precisa ter agressividade. A gente entendeu aqui que é muito importante ter a conexão, e a conexão é feita com amor, com o entendimento dessa criança. É claro, né, gente? Nós também não somos seres perfeitos. Às vezes vai ter um deslize, às vezes nós temos as nossas emoções, né? Às vezes a nossa raiva vai falar mais alto. E cabe aqui um pedido de desculpa, né? Mostrar ao seu filho o que você espera que ele faça quando ele perde a paciência. Nós somos espelhos para os nossos filhos, é importante lembrar disso também. Então, esse momento de comunicar essas regras e combinados é um momento que tem que ser muito sério, tenso. Será que existe a necessidade disso, né? Ou ele pode ter ludicidade, né? Pode ser feito em versos. Essas regras e combinados, vocês podem escrever em formas de versos. Ele pode ser feito, né, montando como se fosse um teatro, para que as crianças apresentem esse teatro para vocês, né? Como seria prazeroso para essas crianças ter a atenção dos pais dela e mostrar que elas compreenderam aquela situação, aqueles pontos que foram abordados ali nessa conversa lúdica, né? E pode ser feita uma paródia. Enfim, escolham entre vocês o que vocês preferem fazer.
Pode ser escrito num cartaz para vocês relembrarem, né, quais são essas regras e combinados, deixar no lugar visível, que lugar que vocês preferem deixar, né? Pode ser feito desenho, às vezes a criança não sabe ainda ler e escrever, né? Com 3, 4, 5 anos, ela ainda não tem esse entendimento. Mas um desenho ela compreende bem. Vocês podem desenhar juntos, né? Ou você pode desenhar enquanto vocês estão conversando. Pode ficar num quadro, pode ficar colado na geladeira, na parede, enfim. Definam entre vocês o que faz sentido para essa família. Pode ficar na tela dos celulares. E aqui a gente tem algumas ideias, né? Qual que é a relação de causa e consequência de cada uma dessas regras, né? Faça perguntas para o seu filho, para ver se ele já tem um entendimento a respeito disso. Quais são as consequências de você cumprir ou não essa regra? Reforço positivo. Aqui, ó, vale uma reflexão, né? Para qual situação você está dando mais destaque, mais foco em sua casa? Para quando o seu filho faz aquilo que é certo e que está atingindo o resultado, né? Ou para aquele momento em que ele está tendo um comportamento inadequado, né? As crianças, elas têm uma necessidade de atenção. E se elas percebem que estão ganhando mais atenção para comportamentos que não são adequados, inconscientemente ela vai ter uma tendência a ter comportamentos inadequados, porque é assim que ela consegue a sua atenção. Entendem? Então, assim, isso é muito importante para que você tenha êxito nesse processo. Reforço dos comportamentos positivos, né? E cuidado com o over. Esse reforço, ele tem que ser muito genuíno mesmo. Use a sua forma de expressar o quanto você está feliz em ver ele cumprir aquilo que você espera dele, aquilo que vocês combinaram que ele deveria fazer, né? Seja sincero, use a sua forma de fazer. Então, eu vou colocar aqui outras reflexões que são relevantes, né? Você consegue cumprir essas regras e combinados? Você, adulto, pai, cuidador, professor. Por quê? Nós somos espelhos para essas crianças, né? Essas crianças vivem conosco a maior parte do seu tempo. É dado destaque para os momentos bons que vocês têm juntos, né? Isso é interessante para que a criança tenha uma visão positiva da sua vida também. A família mantém um momento para dialogar, né? O quanto é importante esse diálogo. O que aconteceu? O que teve de bom no seu dia hoje, meu filho? O que foi mais divertido? O que você mais gostou? Teve alguma situação que te incomodou? Né? Conte o seu dia para o seu filho também. Ele tem interesse em saber o que acontece com você, né? No seu trabalho, o que você faz, o que meu pai e minha mãe faz o dia todo naquele trabalho deles. Será que... E assim, eu sei que tem situações muito difíceis vividas no seu trabalho, mas traga algo de positivo também, até para ele entender que trabalhar é algo bom, né? É algo positivo, tem os seus pontos positivos também, né? E aqui é importante a gente lembrar também o cuidado com a inversão de papéis. Aqui tem uma foto bem engraçada, né? Que é o pai com a cara da criança e a criança com a cara do pai. Às vezes, nós permitimos que a nossa criança ferida, né, se refira ao nosso filho como se ele fosse um adulto com más intenções, né? E a criança, ela pode até ter uma intenção que a gente qualifique como não boa, mas aquilo não é feito com maldade, ela está compreendendo, né, como funciona a vida, o que ela deve fazer. A gente precisa, enquanto responsável por essa criança, conduzir esse caminho. E essa condução pode ser feita, né, de forma afetiva, mostrando, fazendo ela refletir sobre essas escolhas que ela vai fazer para a vida dela. Então, recapitulando aqui, nós passamos, então, aqui você refletiu como estabelecer regras e combinados com seu filho, seguindo os 4 passos. Alinhamento entre as expectativas do pai e da mãe, né? E esse alinhamento cabe durante a comunicação também, do alinhamento com a criança, o que ela espera, né? Dessas regras e combinados. Conexão para uma comunicação efetiva, né? Comunicação efetiva, né? De que forma isso pode ser feito? Que vai envolver, né, todos os membros desse sistema no qual você está inserido, né? Seja ele familiar ou escolar.
reforçar positivamente, para dar destaque àquilo que é bom, que é positivo. Todos nós gostamos de ser elogiados. Respeitando, então, a gente aqui fez tudo isso, né? Eu mostrei essas 4 etapas que são simples, respeitando cada sistema familiar, né? Refletindo sobre como desenvolver autorresponsabilidade infantil. E para que esse ambiente seja mais harmonioso, para que o seu filho consiga desenvolver aí a gestão emocional dele, para que ele cresça como um adulto equilibrado, que consiga prosperar em sua vida, né? Esses são alguns pontos que a gente espera de todo o coração que nossos filhos tenham à medida que eles crescem, não é isso? Para que a gente tenha uma boa relação com essa criança, para formar na mente dela, né, memórias afetivas que ela vai lembrar com carinho, né, e que a gente mesmo vai lembrar com carinho. Então essa é uma grande etapa, né, que eu tenho dentro do meu trabalho, do meu processo de coaching infantil. E se você quiser mais esclarecimentos, se você quiser conhecer melhor o meu trabalho, você pode entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais. Você pode entrar pelo WhatsApp, o DDD 34, o telefone é 99895-4646. Eu tenho o Facebook, Instagram também, o LinkedIn. E você pode me enviar um e-mail com as suas dúvidas também. Vamos conversar? Vai ser um prazer receber a sua mensagem. Gratidão e até mais!